Boa noite, irmãos. Paz do Senhor a todos. Você não é ainda batizado em Cristo Jesus, uma boa noite, seja bem-vindo. E nós estamos começando a série na igreja esta semana e vamos tratando alguns temas, para ajudar as pessoas nesse momento tão difícil que estamos passando com essa pandemia, Está sendo afetado emocionalmente, economicamente, espiritualmente, e o nosso desejo como igreja local, Igreja Brasil para Cristo Mariporã Centro, é contribuir com você, contribuir com a sociedade por meio da palavra de Deus para fortalecer o espírito de vocês. E nós estamos ministrando essa semana, com base em livros, ou seja, nós escolhemos alguns livros de alguns autores e nós estamos ministrando capítulos e partes destes livros no decorrer da semana. E nós estamos ministrando 2 livros essa semana. O primeiro livro que foi ministrado ontem é Abaixo a Ansiedade, do escritor John MacArthur. E hoje eu vou começar uma série nova sobre o Covid-19, Jesus e o coronavírus, do autor John Piper, Como eu disse já aqui, que você pode falar assim, poxa, mas eu já estou ouvindo a respeito de Covid-19, de coronavírus em tudo quanto é lugar, na rádio, na TV, no jornal, todos os lugares que eu vou estar falando, e agora na igreja também. A diferença é que você vai ouvir a respeito da palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? O que a Bíblia nos orienta a respeito do Covid-19, E antes então de nós começarmos o estudo, eu já queria passar alguns detalhes para vocês, Eu vou pedir que você me dê um minutinho, eu vou abrir o livro aqui no meu notebook. Esse livro, ele está disponível para download e ele está sendo espalhado pelo WhatsApp para ajudar a sociedade a respeito deste tema. Se você deseja receber esse livro em seu WhatsApp para você acompanhar com a gente os estudos, peça, nos mande uma mensagem, nos mande um WhatsApp, e nós vamos estar encaminhando para você esse livro no seu WhatsApp, tá bom? O WhatsApp da igreja é 4604-2058, 4604-2058. Mande uma mensagem para nós, pedindo, a cópia do livro, e nós vamos estar encaminhando para você em PDF esse livro, para você estar acompanhando. Não é ilegal, não é download ilegal, esse livro foi disponibilizado, para que possa ser espalhado gratuitamente para a sociedade. Tanto que, antes de começarmos o estudo, eu gostaria aqui de citar, na página do livro, quais são os ministérios que disponibilizaram, esse livro para nós. Então, esse livro aqui no Brasil, ele é da editora Fiel, A Fiel disponibilizou ele para nós gratuitamente. Nos Estados Unidos é o Ministério Desiring God, do John Piper, o escritor do livro, The Gospel Coalization, The Pilgrims, a Rádio Transmundial e o Software Bíblico Logos. Essas foram as instituições que presentearam cada um de nós com esse livro, bom? E então é um agradecimento a cada uma dessas instituições. O livro ele não pode ser, feito cópias deles e distribuídas. Nós simplesmente estamos usando a base do livro, tá bom? Então você está lendo em casa para você ler normalmente, não tem problema algum. O que não pode é compartilhar e vender, o livro. Então, se você deseja, o WhatsApp nosso vai estar nos comentários, 4604-2058. Nós vamos estar encaminhando para vocês estar acompanhando, tá bom? Hoje nós vamos falar apenas a introdução do assunto. Vamos orar? Senhor, o Senhor olha do céu e o Senhor sabe
como está a sociedade, como o mundo se encontra em relação a essa pandemia, em relação a este acontecimento que tem abalado, Senhor, todas as nações. Pedimos, Deus, a tua direção, pedimos, Deus, a tua misericórdia e pedimos, Senhor, o teu direcionamento para que possamos olhar para a tua palavra, Senhor, que é inabalável, que permanece para sempre, e possamos descansar o nosso coração na tua palavra. Esse é o meu desejo, essa é minha oração, em nome de Jesus. Vamos lá. A introdução que nós vamos tratar hoje, primeiro vamos analisar um pouquinho os dados do momento. Ontem, quando eu comecei a preparar esse estudo, nós estava lendo e analisando a primeira morte, confirmada pelo Covid-19. Ela foi datada em 11 de janeiro, na China. 11 de janeiro. E ontem, dia 19 de maio de 2020, globalmente esse número já tinha chegado aos 322 mil. E só no Brasil nós já estávamos perto dos 18 mil mortos. Então, dia 11 de janeiro foi a primeira morte e ontem já estávamos nas 322 mil mortes no mundo todo. Então, uma coisa, tem sido evidente, algo que a calmaria esconde, ou seja, esse momento que nós estamos passando, de turbulência, onde tudo é incerto, quando irá voltar normalmente os comércios, as empresas, as indústrias, tudo é incerto agora. Então tem sido um momento de turbulência. Os horários de trabalho, não tem sido normal, os ônibus, ou seja, tudo mudou. Ou seja, saímos da nossa calmaria, saímos do nosso ambiente normal e agora entramos numa nova fase, um novo momento que tem sido essa turbulência na rádio, no dia a dia. E uma coisa é que o que a calmaria esconde tem sido notado agora. Nesse momento de turbulência podemos notar algo que a calmaria normalmente esconde. Então, o que podemos notar? Que como a humanidade valoriza certezas e segurança. A indústria de seguros e segurança fatura bilhões anualmente. Desembolsamos bilhões pela certeza e segurança da nossa saúde, tranquilidade, bem-estar familiar. É notável nesse momento, o quanto nós sentimos falta da segurança e da certeza. Ou seja, nós pagamos e desembolsamos bilhões anualmente, como eu já citei aqui, com empresas de seguro. Seguro de vida, seguro do carro, seguro do cachorro, seguro da empresa. Tudo nós colocamos um seguro. No celular, na conta bancária, nós pagamos um seguro. Para quê? Para que se algo acontecer, seja com a nossa saúde, nossa conta bancária, nossa casa, nossa fazenda, nosso carro, se algo acontecer, nós acionamos o seguro e o seguro resolve para nós. Ou seja, nós pagamos, ou seja, colocamos a mão no nosso bolso para que não venhamos ser pegos desprevenidos. Nós pagamos bilhões anualmente para não ser pego desprevenido. E isso nos traz uma segurança, nos traz uma paz, essa certeza de que se algo acontecer nós estamos calçados, se algo acontecer nós estamos, vamos dizer assim, precavidos, nos traz uma paz, uma segurança, uma tranquilidade de viver a nossa vida tranquilamente, fazer o que devemos fazer e o que precisamos fazer de forma tranquila. E isso por quê? Porque nós pagamos um alto preço para isso, desembolsamos do nosso bolso. Agora, o que tem sido, o que tem agravado, o que tem nos mostrado esse momento, é que o nosso dinheiro não consegue pagar um seguro ou uma certeza em relação a essa pandemia.
O que nós temos visto é que não tem como se assegurar em relação às catástrofes, econômicas que virá em relação a essa pandemia. Não tem como se assegurar, fisicamente, a saúde em relação à pandemia. Nós temos, precauções, sejam elas de higiene em relação ao álcool gel, precauções com máscara, isolamento social, mas nada dessas precauções nos traz certeza e garantia que tudo vai ficar bem. Nada. E isso é uma realidade que traz desespero para a nossa sociedade, desespero para a humanidade. Porque não importa o quanto de dinheiro você tem, não importa a sua posição social, se você é alguém que mora em uma favela ou se você é alguém que mora no Palácio do Planalto, você está suscetível a pegar a doença e você não sabe o que será do seu futuro. Então, temos visto que essa doença, o Covid-19, ele tem abalado as estruturas sociais de todas as formas, e estruturas que pareciam ser tão sólidas, tão, vamos dizer assim, tão incabíveis ou tão intransponíveis de um dia serem abaladas, nós estamos vendo elas ruírem diariamente, como empresas, indústrias grandes, pequenas empresas, Alguns dizem que já são, só aqui na região de Mariporã, já foram quase 400 funcionários que foram mandados embora, ou seja, as empresas estão mandando as pessoas embora, ou seja, as instituições estão sendo abaladas, e nós estamos perdidos, Ou seja, vivemos e não sabemos como será o dia de amanhã, se teremos um emprego, se teremos dinheiro na conta, ou se teremos, vida, saúde. E isso causa nas pessoas todo certo tipo de reação. Alguns reagem com ansiedade, outros reagem com crise de pânico, outros reagem com desespero, e aí esse desespero vai de tantos lados. Alguns, em seu desespero, isolam-se totalmente. Outros, em desespero econômico, saem para o seu trabalho e arriscam a própria vida totalmente. Tudo porque não sabemos como agir, não sabemos como lidar, não sabemos qual é a melhor saída ou qual é a melhor atitude. E aí, em meio a tudo isso, nós fazemos duas perguntas. E essas duas perguntas, uma delas é uma pergunta extrema, que alguém pode se perguntar: pastor, será esse o fim? Será esse o Armagedon? Alguns que podem estar assistindo essa live dizem assim: pastor, você é doido, isso não é o fim, isso não é o Armagedon, é bobeira pensar isso. Mas querido, quero que você saiba que existem pessoas que estão super, hiper amedrontadas. Pessoas que temem o fim, acham que será o fim, acham que é a volta do Jesus, acham que essa pandemia, esse Covid foi orquestrado pelo anticristo, e isso e tantas outras coisas, e acham que é o fim. Agora a pergunta é: será esse o fim? E agora eu já respondo essa pergunta dizendo que não. E depois nós temos outra pergunta, Então, onde buscar segurança e certeza? Se eu não consigo ter segurança e certeza com nenhuma live de nenhum político, não dá para ter certeza no que o nosso governador está falando, porque ele trabalha com dados da segurança dos ministros, e esses dados são voláteis, hoje estão aqui em cima e amanhã estão lá embaixo. Então nós não temos certeza se um remédio faz bem, quanto tempo, em quantos meses vai demorar para chegar a vacina. Não sabemos se quando chegar a vacina como vai estar a economia. Não sabemos que até chegar a vacina e toda a população ser vacinada, se eu ainda terei o meu emprego. Eu não sei se até lá eu já não fui contaminado.
ou seja, nós nesse exato momento, humanamente falando, olhando as estruturas humanas, a televisão, o jornal, a rádio e procurando, esperança nas palavras dos nossos governantes e políticos, nós temos uma única certeza, é que nada é certo. A única certeza que temos é que tudo é incerto. E aí a pergunta é, então, onde buscar certeza? É possível ter certeza em meio a esse ambiente generalizado de incerteza? Se não podemos ter certeza em palavra nenhuma de político algum, de autoridade, seja ela na medicina, seja ela econômica, de homem algum, na palavra de quem que eu vou buscar a certeza? E aí eu já te respondo também na palavra de Deus. Mas vamos desdobrar um pouquinho para introduzir essas perguntas e para darmos continuação na semana que vem. A primeira pergunta foi: é esse o fim? É esse o Armagedon? E eu disse que não. E para te explicar, para te trazer um pouco de conforto, que esse não é o fim, eu gostaria de falar para você um pouco do passado. Eu não sei se você sabe, mas no ano de 1918, a gripe espanhola, conhecida também como influenza, H1N1, ela matou 50 milhões de pessoas no mundo todo. 50 milhões. O Covid-19 matou 322 mil. A gripe espanhola matou 50 milhões. Só no Brasil estima-se que a influenza e a gripe espanhola matou 32 mil pessoas. Lá nos Estados Unidos, que é da onde eu tirei os dados do livro, fala que as pessoas elas adoeciam de manhã e elas morriam à tarde. As pessoas morriam nas casas e elas jogavam os corpos, os cadáveres na rua, na calçada, aonde passavam-se com tratores recolhendo os corpos e com os próprios tratores eles enterravam as pessoas. Faziam covas com tratores e jogavam as pessoas ali e enterravam com esses tratores. Um homem foi morto, baleado, porque ele não estava usando máscara. E esse era o contexto no ano de 1918 com a gripe espanhola, a influenza H1N1, é essa que nós estamos vacinando nesse momento. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui. Se você que está assistindo essa live ainda não se vacinou, procure as informações do posto perto da sua casa e se vacine. Se você já tem a idade, se já foi aberta a fase para a sua vacinação, não fique sem se vacinar. A vacina é grátis. Você sabe, olha, imagine comigo, 50 milhões de pessoas morreram por conta que elas não tinham uma vacina que hoje é dada gratuitamente no posto da sua casa. Então procure se informar e se vacine. Então, quando nós olhamos para o passado, vemos que a gripe espanhola H1N1 ela foi pior do que o Covid-19 está fazendo aqui. Pior. Então, eu entendo que não é o fim. Tanto que o John Piper ele diz aqui no livro, na página, se não me engano é na página 15, que o passado é um aviso, o passado não é um destino. Ou seja, não é porque morreu 50 milhões de pessoas no passado, em 1918, é que vai morrer tantos milhões agora. Não, o passado não é um destino, mas o passado é um aviso. É um aviso. Pode acontecer. Ou seja, pode não acontecer hoje com o Covid, mas pode acontecer no futuro em uma nova pandemia. Então devemos estar atentos, sobre avisos. Ou seja, devemos estar antenados em relação a isso e vacinar-se quando tem a vacina. Então, olhando para o passado e sabendo que ainda estamos aqui, ou seja, a humanidade não acabou em 1918, quando 50 milhões de pessoas foram mortas por conta de uma pandemia, então eu consigo acreditar que se no passado não acabou, então agora também não vai acabar.
Não vai ser um Armagedon, não vai ser o fim. Da mesma forma que foi superado, nós vamos também superar. Vamos passar por isso. As vacinas já estão bem avançadas nas fases de teste. Logo, logo, creio eu que até o final ainda deste ano nós já teremos vacina. Agora, a segunda pergunta, então. Ainda não temos vacina. Não sabemos quando vai chegar, né? Pastor, espera que até o final do ano. Espero, não tenho certeza. A única certeza que eu tenho é que um dia eu vou morrer. Essa é a única certeza que todos nós temos, a da morte. Agora, quando chega a vacina, se eu vou estar, se eu vou me infectar até lá, se eu não vou me infectar, se eu terei o meu emprego, se eu não terei o meu emprego, todas essas coisas são incertas. Logo, então, a única certeza que nós temos qual é? É a certeza da palavra de Deus. Então, nessa semana, nós vamos tirar o foco da incerteza, da fragilidade das palavras dos homens e vamos nos voltar para a palavra de Deus. Nenhum homem, governador algum, presidente algum, ministro algum, autoridade alguma consegue nos dar certeza, mas a palavra de Deus, ela é firme e ela dura para sempre. A Bíblia fala o quê? Que a relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Isaías 48. A palavra do nosso Deus permanece para sempre. Então eu quero, juntamente com você, no decorrer destas séries, nós fixarmos o nosso coração como uma âncora na palavra de Deus e descansar na palavra de Deus. Não importa o que o Dória diga, não importa o que Bolsonaro diga, não importa o que o ministro da saúde diga, não importa o que ninguém diga, o seu patrão, seu pai, sua mãe, seu tio, porque a última palavra vem de Deus. Então vamos, procurar no decorrer dessa série uma rocha da certeza. Jesus disse, para nós encerrarmos aqui em Mateus capítulo 7, ele termina o seu sermão da montanha dizendo que aquele que ouve as minhas palavras, ou seja, aquele que ouve o que Jesus diz e pratica o que ele diz, é semelhante a um homem sábio que edificou a sua casa na rocha. Mas aquele que ouve e não obedece é semelhante àquele que edificou a casa sobre a areia. Então vamos ouvir a palavra de Deus e vamos obedecer a palavra de Deus e vamos fundamentar o nosso coração, a nossa fé, a nossa mente, as nossas emoções na rocha da palavra, para que não sejamos abalados emocionalmente, economicamente, fisicamente, porque quando essas coisas vierem, as tempestades vierem, nós estamos fundamentados e firmados na rocha da palavra. Amém? Espero você na semana que vem. Terça-feira, quarta que vem, me desculpe, no mesmo horário, às 19 horas, nós vamos falar do primeiro capítulo, que traz o título O Deus que Reina sobre o Coronavírus. Ou seja, o coronavírus, as autoridades, elas estudam como ele funciona, estudam como ele, a letalidade dele, estudam como ele opera, mas nós vamos ver na palavra de Deus que o coronavírus, por mais que ele tenha uma forma de agir, de operar, de contagiar, existe um ser soberano que o controla, que reina sobre ele, que está no domínio do coronavírus. Ou seja, o coronavírus não fugiu do controle soberano do nosso Deus. Deus não está perdido, se descabelando no céu com os anjos, procurando uma forma de combater o Covid. O céu está em paz. No céu, o nosso Deus está sentado no trono e Ele reina eternamente. Tudo está no controle das suas mãos. Vamos ver isso na semana que vem. Espero por você, tá bom? Às 19 horas, quarta-feira que vem,
Deus abençoe. Paz, Senhor.